Olá, internauta. Nós estamos iniciando aqui mais um programa Sua Cidade e Seus Valores, né? Pelo perfil Nelson Carneiro Carneiro, na plataforma Facebook. E nós estamos aqui recebendo em nossa telinha o professor, né? Ademir Francisco, bacharel em Direito, cara que sabe das coisas. E hoje nós vamos bater um papinho aqui com ele sobre a política atual, né? A gente está vivendo aí momentos difíceis e complicados. Eu quero falar aqui com nosso amigo Ademir. Ademir, muito obrigado pela sua presença. Você está sempre aqui com a gente. Isso é muito bom. Obrigado, Nelson. E mais uma oportunidade para a gente debater o nosso dia a dia e tentar esclarecer um pouco como acontecem as coisas, para ver se a gente fica antenado e tenta melhorar nosso dia a dia aí. Pois é, Ademir, a gente está passando aqui um problema, nós estamos passando um problema não só de crise financeira, como ética e moral, né? Nós estamos numa situação muito complicada, não estamos? Então, a gente está vendo aí que a coisa está descambando, né? Não, os valores foram rasgados, né? Você já não tem critério nenhum de conduta. Cada ser acha que tem direito de impor aquilo que ele acha. Não existe uma regra geral. A sociedade funciona com leis, com ética, né? Com procedimentos admissíveis. Nós vivemos em sociedade. O direito de um termina quando começa o do outro. Isso tudo caiu por terra. Cada um quer impor sua condição sobre o outro. Hoje mesmo eu escutei uma notícia de que a Unicamp vai ter cota para aluno trans e não binário. Se seguir nesse ritmo, né, já tem a cota para o negro, já tem a cota para o indígena, já tem a cota para o quilombola. Aí o Zé tem cota para o pobre, agora cota para o não binária. Aí o cara que é heterossexual não vai ter vaga. Tá vendo? Imagine um curso de medicina onde você tem 30 vagas e 2 vagas ficar para esse público trans e não binário. Que critério vai ser usado para esse cara passar no vestibular? Como é que eu vou acreditar num médico desse? O vestibular, o Enem, né? Agora Enem, ele tem que ser por mérito. Não por condição de gênero, não por condição social, é por meritocracia. Eu tenho capacidade de me submeter àquela prova e ser um cara vencedor, e aí eu vou ter condições de adquirir aqueles conhecimentos com 6, 7, 8, 9 anos, que é medicina, para depois exercer a profissão, estudar pelo resto da vida. Agora, se eu vou me valer de um gênero para entrar na universidade, você perde o critério. Aí eu já vou também me declarar trans. Então, você vê a balbúrdia que está na sociedade com os valores. Então, a ética, a família, isso tudo passou a ser vergonhoso, né? Passou que você não pode mais admitir que você tem a conduta conservadora. O conservador hoje passou a ser perseguido, entendeu? Então, você tem que ser um cara, um ET. A sociedade está sem rumo. Isso é ruim para todo mundo perde. Demir, eu fico imaginando, né? Que, como você diz, nós perdemos a referência dos valores, podemos dizer assim, né? Então, você vê quando você abre, por exemplo, alguns textos, né, as pessoas desrespeitando um ao outro, mas se nós temos um presidente da República, se nós temos um presidente do Senado, se nós temos um presidente da Câmara dos Deputados, se deixamos os ministros que não têm o menor respeito e fazem da lei, por exemplo, principalmente o judiciário, o que bem deseja, realmente nós perdemos a referência dos valores e nós estamos caminhando aqui dentro de um processo de perseguição, né? É um processo que hoje, quando se fala de politização, é uma coisa, mas quando se fala de politicagem é outra, né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento de politicagem. Então, a gente vê que a referência dos valores vão terminando, o governo está perdido, está com mais de 56% de rejeição, né? E agora ele fala em resgatar os valores. Que valores?
o pé de meia que ele fez agora, que ele está dizendo que vai conquistar a população e resgatar já tem fraude, já tem o número de alunos é muito maior. Então, essa é uma prática da esquerda, né, Demir? Essas mágicas, né? Essas mágicas criadas pelo governo assistencialista, que nós estamos um governo assistencialista. Ora, o estudo ele é a obrigatoriedade de quem quer se preparar para a vida adulta. O jovem não tem que receber dinheiro para estudar, ele tem que estudar para melhorar como pessoa. Ele tem que ter um objetivo na vida. Eu vou crescer e qual vai ser meu objetivo, meu rumo? Eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico. Ele tem um objetivo na vida adulta, ele seguir um rumo. Eu vou ser empresário. Não, ele receber incentivo para estudar. Então, o cara vai estudar não para o estudo em si, para ganhar o dinheiro. Então, já começa a deturpação aí. Então, ele vai a aula uma vez por mês, que não é reprovado. No final do mês, ele tem o dinheiro dele. Eu não sei qual o critério que faz com que esse aluno receba esse dinheiro. É aprovação? É número de faltas? Né? Porque se você tiver mais de 25% de falta, você é reprovado. Você tem que ter, no mínimo, no final do ano, 75% de aprovação. E o que a gente vê na escola pública são alunos que matriculam de olho nas vantagens, nas benesses sociais que recebem, não para estudar em si. Agora, você tem uma escola particular desse público que foge da escola pública e você tem uma escola de elite. E esse pessoal de elite está sendo preparado. Esse pessoal está se atualizando e modernizando. Então, essa igualdade, essa desigualdade, né? A tendência dela é aumentar cada vez mais. Não é com trabalhos sociais, né, com pé de meia, com Bolsa Família, que você vai promover a igualdade, mas sim gerando renda e gerando profissão, gerando trabalho. Se você aumentar a renda, aumentar o trabalho, você diminui a desigualdade. Não você transformando o cara num animal doméstico, né? Ele está lá esperando a hora da comida, abriu lá a patinha, bababá, vai comer. Então, essa política desses partidos de esquerda, principalmente do governo agora, ela vai gerar isso mesmo. É um monte de dinheiro para um setor que vai na mão de não sei quem, para distribuir não sei quem, e aí chega no interior, acontece isso, já era esperado. Aí você matricula gato e cachorro, né? Matricula gente morta, gente com duplicidade, parente vereador, e todo mundo recebe. Aí vai lá, você tem 200 alunos inscritos e tem benesse para 400 mil alunos inscritos. Isso já era esperado. Isso foi assim na Covid, com aquele consórcio do Nordeste, onde mandava o dinheiro, né? E os governadores compravam as vacinas, compravam os respiradores. E eles não eram comprando respirador em quitanda, em açougue, em armarinho, né? Essa é a política, gente. Você não tem que dar a comida, como dizem antigamente, né? Você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. E nós estamos fugindo disso. Eu acho que o governo, com essas benesses sociais, transforma o brasileiro num aleijado. Ele precisa de dinheiro, precisa de incentivo. Não, você tem que fazer com que ele vá à luta e busque ocupar o seu espaço na briga, tá? Melhorando cada vez mais. Assim nós temos uma sociedade melhor. Não uma sociedade dependente do governo, dependente do Estado. O Estado não tem que ficar bancando o cidadão. O cidadão tem que produzir para, inclusive, ajudar o Estado. Mas, Ademir, eu começo a imaginar o seguinte. Quando você é um campeiro, você tem um gado para transferir de um pasto para o outro, de uma fazenda para outra, você tem 500 cabeças de novilhas, né? Para atravessar, voltar na estrada, né? Atravessar rio, e você tem que levar aquele gado, 500 cabeças de gado. Aí você só tem 2 companheiros para te fazer aquilo. Aí o que você faz? Você vai chegar para o seu patrão e vai dizer assim, não dá para levar 500, nós vamos dividir de 50 e 50, porque 50 a gente domina. Então, é isso que está acontecendo no Brasil, que eles dividiram em guetos de raça, mulheres, esse movimento feminista, e eles foram dando força separadamente, porque é mais fácil de conduzir, porque joga o interesse para eles e eles esquecem do interesse coletivo. Então, Ademir, eu considero o governo da esquerda hoje no Brasil esse negócio dividido em guetos, para facilitar
o aparelhamento daqueles que querem seguir por cota, né? Porque é o que você diz, a cota, será que a pessoa está preparada para competir como cotista com os demais? Será que nós vamos formar um médico meia-boca? Será que nós vamos formar um advogado meia-boca? Meia-boca no meio, é uma força de expressão. Mas não é isso que está acontecendo? É isso que está acontecendo e o propósito é esse mesmo. Agora, esse modelo está se exaurindo. Como assim? As próprias pesquisas, 56% de rejeição. E o que tem notado nas pesquisas é que esse público que hoje está rejeitando o governo são justamente aquele público que é eleitor do governo, ou seja, mulheres, negros, tá vendo? Nordeste. Eles já não estão mais engolindo esse discurso, esses guetos, né? Você tem hoje negros se insurgindo contra essa desqualificação do negro, que ele precisa da tutela do Estado. Porque quando eu boto um negro ou um trans, eu dou um benesse, ele diferencio ele, isso é uma discriminação às avessas. Eu estou dizendo que ele é incapaz de competir. Então, eu vou te dar uma vaga, porque na competição geral você não tem capacidade, você é um incapaz. Grosso modo é isso, é uma discriminação às avessas. E, grosso modo, ele também, ele se achando esperto, ele embarca nessa e fica devendo um favor ao Estado. Então, ele fica fiel ao Estado, defende as bandeiras do Estado, não quer saber se é certo ou errado, se as notícias são manipuladas ou não, mas ele defende a bandeira porque está se beneficiando. E quem vai bancar isso é o Estado. E quem banca o Estado somos nós. Então, todo mundo perde com isso. E a profissão, o profissional lá no final vai ser, como você falou, um profissional meia-boca. A medicina hoje já está sendo questionada, a educação está sendo questionada, os profissionais estão sendo questionados. Se você olhar até o futebol, a seleção brasileira está sendo questionada, a música está sendo questionada. Não é uma piora nesse setor, no setor A, B, C e D, é geral. O Brasil está despencando ladeira abaixo em todos os setores. O jornalismo hoje, você já não vê jornalista sério, você tinha jornalistas respeitados. O Jornal do Brasil formava o jornalista e aquilo servia de padrão. Todas as emissoras queriam aquele jornalista formado no Jornal do Brasil, porque o Jornal do Brasil pegava com seriedade, viu o talento do cara, trabalhava o cara, botava o cara top. O cara ia para qualquer emissora. Hoje o jornalista ele vai para a internet, fala meia dúzia de coisa engraçada, a mãe está contratado. É o promoter, é o influencer, tá vendo? É um Janones da vida. Tá vendo? Então você nota que todos os setores do Brasil caiu, despencou. Nosso nível hoje de educação é ruim, nosso nível hoje de diálogo é ruim, os debates políticos são ruins, a política está ruim, é só votação por dinheiro, hoje ninguém esconde mais nada, tá vendo? Os interesses, o judiciário sendo usado como instrumento político, o direito hoje, o seu debate aí com o advogado aí, o meu amigo Osés, ele falou sobre assodamento, sobre a situação, como está sendo conduzidos os processos de perseguição contra as pessoas que pensam diferente, né? Os conservadores. Por quê? Porque o direito virou um instrumento político, o direito em si não existe mais. São por interesses. Então, tudo está assim. E isso cria um nível inferior de debate, de processamento, enfim, a sociedade está despencando. Aí você vai barracando os valores, nas dependências do Estado. Isso é uma intervenção do Estado, né? Quando você interfere na família, interfere no trabalho, interfere no estudo, isso é intervenção do Estado. E isso é governo ditador, isso é governo socialista. Você falou numa coisa aí interessante, né? Porque o que acontece? Nós estamos vulneráveis porque, como eu disse lá atrás, perdemos o referencial, né, dos valores. E aí, quando você vê, por exemplo, nós gastamos o que não ganhamos. Com certeza, vamos ter dívida, ou no cartão de crédito, ou pegando emprestado com o vizinho, ou pegando emprestado com o pai, com a mãe, com a esposa. Então, é isso que está aí. E hoje eu estava... uma pessoa me mandou, não vou citar o nome, mas pessoa muito conhecida,
ela me mandou o preço de 1 quilo de café. R$ 85. Me mandou o preço da picanha maturada, né? 1,2 kg, R$ 124. Quer dizer, nós estamos tornando, com essa prática do populismo que estão querendo fazer, com a busca como se diz, dessa popularidade que o Lula está perdendo, nós estamos tornando um povo pobre e miserável. Um país... O Nelson, já há denúncias de que está havendo furto de colheita de café no interior. Quando o café está preparado para a safra, aquele ali que ele já está maturado para a colheita, o produtor vai lá no campo, chega lá, o café dele já foi colhido. Não é briada, não. Isso não é brincadeira. Entrevistaram ali vários produtores de café, que o cara chegou lá, cadê meu café? Colhendo o café dele. Aí uma senhora lá, produtora, está gastando dinheirão com câmera, com cerca elétrica e tudo, porque estão roubando o café dela. O gado isso já era notório, né? Eles entram à noite nas fazendas e roubam gado. Mas agora estão roubando café. Olha que ponto chegou o Brasil. O produtor não tem sossego, ele coleta o café dele. Quando vai lá recolher o café dele foi roubar. Desculpa. Isso é duro, cara, que você está falando aí. Eu conheci 2 pessoas e que ele tinha plantado uma lavoura de milho a meia com esse outro cara. Só que o outro cara, um era ladrão e o outro gostava de atirar. Não era brincadeira. Aí, quando chegou a noite, eles quebra o milho, montou o milho dentro da lavoura para no outro dia dividir. A metade para um, a metade para outro, de acordo com a parceria. O ladrão, a noite inteira, carregou o milho e botou na casa dele. Aí o cara que viu aquilo ficou quietinho. Quando chegou de manhã, bateu na casa do ladrão e disse assim: volta esse milho todo para o monte para ser dividido. Mas isso é caso verídico. Verdade. Então, quando você fala que está roubando café, o que eles não estão roubando hoje? Você tocou no ponto fundamental. O cidadão, né, está sendo levado a ele ser esperto. Se ele acha que se ele não for esperto, ele vai ficar para trás. Isso é ruim. Isso você destrói uma sociedade. Você já não tem valores. E quando o valor que você vê é o valor do baculeja, do se dar bem, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, isso faz virar um velho oeste, né? Porque você quebrou a safra, porque o preço lá não sei aonde. E aí o cara rouba, né? Como é que você vai? Isso vai estourar nas costas de alguém. Esse café vai para o mercado negro, né? Esse pessoal vai ser preso, o produtor vai ser desestimulado, vai ficar com prejuízo. Quem paga o prejuízo do produtor? E a tendência do preço é aumentar. Por quê? O pouco que ele ficou, ele vai querer tirar o prejuízo disso, tá vendo? E ele é incentivado a não plantar. Consequentemente, a safra diminui, consequentemente, o preço aumenta. Então, o que você tem hoje é um círculo vicioso que o agro parece que passou a ser agora o culpado. Primeiro foi o Banco Central, no início foi o Bolsonaro, que era o culpado da economia no IBEM. Depois, o presidente do Banco Central. Agora é o agro, né? É o agro que é o culpado da inflação, está aí. Agora, ninguém fala nos gastos excessivos do governo. E agora nós estamos praticamente no ano eleitoral, onde o governo está enchendo, gastando além da conta para movimentar a economia. Por quê? Porque quer se promover, literalmente, né, se reeleger. E agora, com essa promessa de dedução de 5 mil no imposto de renda, que é uma promessa de campanha que não foi cumprido, né, está usando de novo esse argumento. Ou seja, mandando assodamente para o Congresso, porque sabe que o ano civil começa o ano que vem, então ele quer aprovar agora, às pressas, para colocar o ano civil, que só vai ter feito em 2027.
no ano seguinte à eleição. Ele pode dar um cavalo de pau e modificar a lei de novo. Mas aí, mesmo isentando 5 mil, ele já vem com um jabuti embutido. Ou seja, acima de 50 mil, ele vai aumentar a taxação. Ou seja, tudo que esse governo faz, que diz que é bom, tem uma coisa embutida por trás. Então, quem ganha acima de 50 mil, né, o Congresso diz que aceita, com emenda parlamentar, mas quer levar para 100 mil. Está aí feita a confusão, 50 mil ou 100. Né? 50 mil não passa, 100 passa. Agora, um detalhe, não, deixa eu só concluir, um detalhezinho. Na reforma do imposto de renda, o Lula lá isentou os penduricários do juiz. O juiz ganha 40 e tantos mil. E agora os penduricários dele vai 100, 100, 200 mil. O juiz ele é isento de imposto de renda no penduricário. Olha só que confusão. Então, o judiciário lava as mãos. Está vendo? Demir, quando você falou que essa política, o cara tem que lutar pela sobrevivência. Quando você luta pela sobrevivência, caminhando pelo trabalho, encontrando trabalho, né, digno e tal, mas o problema é que nós estamos caminhando, dá um incentivo para o cara cometer crime. Você vê, o trabalhador, você contrata um cidadão para trabalhar para você, ganha R$ 1.512 por mês, é o salário mínimo. Aí o cara mata alguém da sua família, vai preso, tem R$ 1.900, mais R$ 100 por filho, e a família da vítima não tem nenhuma assistência. Ignorada. Isso aí que eu chamo o poste fazendo xixi no cachorro, não é mesmo? O cidadão comum hoje não tem apoio do Estado, não tem segurança do Estado, ainda é punido quando o Estado ele falta na melhor hora. Você tem uma fila do INSS que não tem, você não vê o final da fila, né? Então, assistência médica falida, os hospitais falidos, as ruas inseguras, tá? O trabalho, não, por mais que o IBGE tente maquiar o desemprego, ele continua em alta. Ó, agora mesmo nós estamos aí com a greve dos entregadores aí de aplicativos, né? O cara está pedindo, Nelson, o mínimo de R$ 10 numa entrega. O que são R$ 10, tá vendo? Porque o dono do aplicativo está lá sentado, está viajando, toda hora está caindo dinheiro na conta dele. O cara está andando para cima e para baixo de moto, está gastando pneu, está correndo risco de vida, está gastando gasolina, está acabando com a vida dele. E aí, no final, ganha R$ 10, né? A quilometragem defasada, né? Então, o que ocorre? O emprego, nós temos, na realidade, não são empregos, são subempregos, né? Aquele emprego de carteira assinada, que você entrava na empresa como boy e chegava como diretor-geral, isso acabou. Acabou. A tendência no futuro é o contrato de trabalho, né? Então, você vai contratar o seguinte, trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Então, a tendência é essa, porque onera muito para o empregador os custos sociais do empregado. Você bota o empregado a 2 mil, você paga mais 2 mil de imposto, né? De encargos sociais, dá 4 mil. Então, você vai empregar 10, você emprega 5 ou 4. Então, você tem um trabalho precário, você tem uma segurança precária, você tem a saúde precária, enfim, você vive hoje precariamente. Então, qual a conduta que você vai tomar? Você, como cidadão de bem, você vai ficar infeliz, frustrado, em depressão, tá vendo? E aí gera o quê? Gera insatisfação, gera violência interior, gera violência psicológica, tá vendo? E o cidadão da classe baixa, né, que vive em favelas e comunidades, descrente disso tudo, ele passa a fazer justiça com as próprias mãos. Ele sai ali para roubar um celular, ganhar uma cervejinha, ele sai ali para roubar uma moto, para andar de moto, ele sai ali para roubar um carro e vender o carro. A profissão dele hoje é roubar, porque ele rouba aqui e vende ali. Então, toda hora ele tem dinheiro. E sabe, se ele for preso, vai para uma audiência de custódia, vão botar a tornozeleira nele, ele volta para a rua para roubar de novo. Então, olha só, que situação chegou o Brasil. Hoje, se você me permite, hoje, falou em audiência de custódia, hoje ou ontem, não sei, foi preso um traficante da Colômbia, me parece, que é o da Colômbia, e na audiência de custódia, ele foi liberado. Ele foi liberado.
A droga que ele tinha para vender dava, acho que, R$ 1 milhão. Só a droga que ele ia vender. Quer dizer, foi na coisa de custódia. Agora, Ademir, por exemplo, quando você vê um judiciário hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a PEC da anistia, e a gente está vendo que o presidente da Câmara ele foi eleito com apoio da esquerda e da direita para cumprir determinados pautas, como uma delas é a anistia, que o PL defendeu. Né? E ele disse tudo bem, levantou a Constituição Federal 2 vezes, disse que era a Constituição de Ulisses Guimarães e tal, aquele negócio. Bom, ele agora não pauta, ele não está pautando a PEC. E hoje já há uma obstrução na Câmara dos Deputados. Enquanto não botar em pauta a PEC, ninguém vai votar e estão obstruindo. E hoje o senhor Alexandre de Moraes estava lá. O que você acha disso? Não é para pressionar, para não passar essa PEC? Olha só, isso aí vale até um programa, né? Essa questão aí da eleição de Hugo Mota. Ele veio chancelado pelo Arthur Lira. O Arthur Lira tinha o domínio do Congresso, né? O Centrão, né? Que domina isso. Lula está na mão do Centrão, né? Se você lembra lá atrás que Bolsonaro tinha o Rodrigues, o filho do César Maia, era o presidente da Câmara, e Alcolumbre era o presidente do Senado. E eles tinham lá uma manobra para impeachment o Bolsonaro. Roberto Jefferson intervém e diz assim, se ali é ao Centrão, senão você vai entrar em pauta o impeachment e você vai sofrer impeachment. Imediatamente, Bolsonaro se aliou ao Centrão e era o Centrão que queria. O Centrão, ele vive de cargos, vive de emendas, né? O Centrão, ele é direita ou esquerda, não interessa, ele quer se beneficiar. Então, o que ocorre? Quando houve a eleição do Mota, o Bolsonaro foi a pedir voto para ele, porque o acordo era o seguinte, ele pautar a anistia, né? E aí, como o PL tem 90 e poucos deputados, a maioria, faria um convênio aqui e ali, né? E levaria adiante isso. Tá bom, fizeram, ele foi eleito. Após eleito, você vê, por coincidência, ele vai essa viagem ao Japão e ao Vietnã com Lula. Tá? Então, ele também está próximo a Lula. Então, acusa o PL de ter feito acordo, vai votar no Mota, pagar as comissões. Ou seja, o interesse próprio de ter participado da comissão disso, comissão daquilo. O primeiro vice-presidente, inclusive, é o Altineu, que era o líder do PL. Enfim, agora, quando vem o PL cobrar o acordo, ele começa a empurrar com a barriga para esperar a decisão sobre Bolsonaro, que está correndo. O advogado seu falou ontem no seu programa, né, sobre atropelamento dos procedimentos judiciários. Então, estão correndo acima do normal para prender o Bolsonaro e ele não ser candidato em 2026. Né? E aí parece que o Mota está empurrando com a barriga para ver o que vai ser decidido do Bolsonaro. Por quê? A anistia seria o seguinte, só para os presos ou só para Bolsonaro, ou para Bolsonaro também? Agora já entrou o Ramagem. Como tem um Ramagem, a Câmara diz que é o seguinte, entra com pedido que o Ramagem, como é deputado, a Câmara tem gerência sobre isso aí, sobre pedir, pautar a anistia, porque o Ramagem é deputado, estaria também no bojo, no bolo, tá vendo? A outro diz assim, então vamos dividir isso, vamos fazer anistia só para os manifestantes, né? Então, na hora H, então, se botar para os manifestantes, ela segue adiante, então, na realidade, Nelson, não tem nada decidido. O medo deles é embutir nessa anistia Bolsonaro e aquelas pessoas em torno do Bolsonaro. Eu acredito que se vier uma anistia clara, dizendo assim, só os manifestantes de 8 de janeiro, fica mais fácil seguir adiante. E aí o Mota está mantendo na mão para ver como é que fica. E o PL está exigindo, me ameaçou, já está pedindo vista, impugnando, votou agora a tarifa de reciprocidade, porque é emergencial, né? Mas a tendência é nas pautas comuns, né? Interditar, pedir vista, ou seja, obstruir. E o presidente da Câmara está empurrando com a barriga e não quer colocar em pauta, ou seja, não está cumprindo. E isso já era esperado, né? Ademir, quando você falou aí da prisão do Bolsonaro, porque todo mundo espera, até ele mesmo acha que vai acontecer isso, né?
Ele acha que vai acontecer isso, embora ele é um cara que tem se demonstrado tranquilo, mas ele não sabe o que vem contra ele. E agora tem uma vereadora, acho que do Nordeste, Recife, pediu a prisão dele, e o Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria se manifestar. Vai vir manifestando pela prisão dele ou não vai? Não, já se manifestou e é contrário. Primeiro, é inepta. Ela não é legítima, porque ela é vereadora. E outra coisa, disso. Bolsonaro não é presidente. A gente tem que colocar claro, você teve um debate lá com o doutor Oséias. Isso tinha que ser em primeira instância. Inclusive, o julgamento de Bolsonaro tinha que ser em primeira instância, porque ele não é presidente. Tá vendo? Já não era presidente nos atos que ele é acusado. Mas o Fux disse isso. O ministro Fux. Isso tinha que ser em primeira instância. Ou, para persistir no STF, lá, o regimento diz o seguinte: matéria de relevância tem que ser pelo Tribunal Pleno. Mas o Tribunal Pleno pode fugir do controle deles. Então, a primeira turma, tá vendo? De Dino, o Zanin, tá vendo? Então, então, a primeira turma, não, é a gente aqui, nós vamos condenar. Porque ir para o Pleno já sabe como é que é, né? O assodamento é maior, pode dar um empate, voto de Minerva, e o recurso pode... Porque não tem recurso, né? A covardia é tanta que você julgando uma pessoa no Supremo não tem recurso. O Supremo seria a última instância. Bolsonaro é julgado na última instância. Ele tinha que vir. O que alegaram lá para o Lula? É territorialidade, né? Porque o Moro era incompetente, tinha que ser Brasília. Já depois de decidido, prescrito o prazo para suscitar essa dúvida, já tinha prescrito. Já tinha sido julgado, rejulgado, primeira instância, segunda instância, turma lá do TJ, do RJ, do 4, né, o Tribunal Regional lá do Rio Grande do Sul, da 4ª Região, já tinha decidido, aí tiraram da cartola essa questão de territorialidade. E o caso Bolsonaro, não vão suscitar isso, não? Ele era para vir em primeira instância, ou no máximo, Tribunal Pleno, mas não querem a primeira instância. Então, querem prender sim, querem destruir Bolsonaro, para ele não ser candidato em 2026. E outra coisa, não ter uma liderança. Tem uma vacância aí, tá vendo? E aí o Caiado está apostando nisso, né? O Zema está apostando nisso, o Ratinho Júnior e o Tarcísio. O Kassab malandramente quer botar o Kassab. Presta atenção, a jogada do Kassab. Um assunto puxa o outro, né, Nelson? O Kassab quer o Tarcísio porque ele cola na agenda do Tarcísio e se candidata a governador de São Paulo. Então, você tem uma chapa com Tarcísio, candidato a presidente, Kassab, governador de São Paulo, Kassab é eleito. O Kassab está brigando pelo Tarcísio por interesse próprio. Agora, Bolsonaro chamou para a conversa e falou, não, o Tarcísio, ele é autônomo. Né? O Tarcísio, ele quer se reeleger governador de São Paulo, até porque é a promessa dele de campanha. Mas o Kassab já vislumbra lá na frente colocar o Tarcísio para ele vir como governador e se eleger às custas do Tarcísio. Enfim, o judiciário é isso aí. Então, Bolsonaro vai ser julgado, vai ser condenado e vai ser preso. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei se eu vou ofender você, os seus ouvintes, vão ficar zangados comigo, né? Mas eu acho que o Bolsonaro deve pedir asilo, sim, nos Estados Unidos, porque vão fazer covardia com ele. E isso é perseguição política. Pode pedir asilo, pode para a Argentina, pode para os Estados Unidos, porque a gente não sabe o que vão fazer com ele. A gente não sabe o que vão fazer com ele. Coisa boa não vai ser. Ele mesmo acha que se ele for preso, eles matam ele, né? Pode uma rebelião. O que o Putin faz lá? O Putin não faz isso lá? Pega o inimigo, prende extremamente, 3, 4 mil, o cara morre. Você não usa o Putin, é tranquilo. O Putin prende o inimigo e mata. Nós estamos indo para a reta da final da nossa entrevista, que, passou muito rápido. Verdade. Então, eu quero concluir com você fazendo a seguinte pergunta. Nós estamos falando das injustiças que podem acontecer com o Bolsonaro, ele não está sendo julgado igualmente os outros, até agora não acharam crime, todas aquelas narrativas que fizeram contra ele foram para a lata do lixo. 9 depoimentos, 9 depoimentos do Cid. Qual é o verdadeiro? Qual é o verdadeiro? Agora eu te pergunto, só para a gente concluir, se Bolsonaro for preso, o que acontece no Brasil? O povo vai continuar só assim na rede social, covardia, e eu chamo Bolsonaro, vamos orar pelo Bolsonaro? Ou vai para a rua, vai parar, vai haver uma pressão sobre isso? Olha só,
você agora me obrigou a suscitar o que acontece na Venezuela. Por mais que as atitudes de Maduro sejam absurdas, o povo não consegue reagir. Ele tem a instituição na mão, ele tem jornalista na mão, ele tem um judiciário na mão, ou seja, eles têm tudo nas mãos. Então, essa questão do 8 de janeiro ficou claro como eles vão agir, tá vendo? Qualquer movimento que tiver, eles vão usar de violência, usando a democracia como bandeira, tá vendo? Porque eles vão usar uma ditadura, vão usar a violência como bandeira. E cá para nós, o povo está assustado. Cabeleireira, o outro tem filho, o pessoal vai engolir a raiva, né? O que pode fazer, o que eu posso achar que pode fazer aí, é o Davão, o velho Davão, é o Malafaia, sugerir um boicote econômico. Ninguém comprar nada, é o tal do fica em casa. Tentar quebrar a economia no boicote. Mas isso teria que ser bem articulado. Seria uma reação subjetiva. Uma reação na rua fica fácil para eles. Eles vão alegar que estão descumprindo a Constituição e vão botar a polícia em cima e vão prender, vão fazer um 8 de janeiro danado. Então, o que eu acho é o seguinte, o PL não vai se manifestar, o PL usa, olha só, eu posso falar? Vou fazer igual aquele cara, eu posso falar? O PL usa Bolsonaro como instrumento político. A hora que Bolsonaro perder prestígio, o PL chuta ele. E Bolsonaro sabe disso. Então, na hora que Bolsonaro for preso, o PL vai dar aquele escudo, o PL não vai botar cara a tapa também, não, né? Vai ficar todo mundo igual? Todo mundo igual. E o que ele vai ficar preso, vai ter um burburinho aqui, um burburinho, um tumulto aqui. As emissoras vão preparar um discurso já pronto e vão tentar desmobilizar. E o povo trabalha, né? O conservador, ele trabalha, ele não tem tempo de ir para a rua para quebrar. E ele tem família. E a ameaça vai vir muito forte. É a Venezuela. Na Venezuela foi lá, o cara teve que fugir do país, ele não apresentou nenhuma olerite lá, não, impôs e está lá eleito. E foi assim na Nicarágua, e é assim lá na Coreia, e vai ser no Brasil. Então. Só se deram mal no El Salvador, né? El Salvador também é uma ilha, né? Não é tão grande como o Brasil. E lá não tem uma Rede Globo, não tem uma emissora que tem no Brasil inteiro que pode modificar uma opinião de norte a sul. Aqui é bem estruturado. A imprensa aqui é bem estruturada. E você tem hoje, nicho da sociedade, bem dominado. Os artistas, você tem os políticos das esquerdas, né? Você vê a vereadora entrar com pedido de prisão contra o Bolsonaro. O cara não pode falar nada, o cara convoca um ato democrático, e é pedida a prisão dele preventiva, tá vendo? Então, o que ocorre? É isso aí. A esquerda vai vir para a rua. Agora, só um adendo. Há coisa de dias atrás, o Lindenberg e o Boulos fizeram também uma manifestação e publicaram e chamaram o público para fazer manifestação com a anistia. E ninguém entrou com pedido de prisão por essa manifestação. É um direito de você ter de se manifestar, tá vendo? Desde que você mantenha as regras de conduta da sociedade. Mas, enfim, minha esposa fala sempre que se Bolsonaro for preso, vai acontecer isso, vai acontecer, eu digo que não vai acontecer nada. Eles têm um domínio na mão, Venezuela. Não, o Estado vai impor um passaporte. Eles têm arma, eles têm generais favorecendo eles, porque as Forças Armadas... A Polícia Federal está comprometida, está todo mundo comprometido. Não, vão colocar na rua e vão começar a prender, e aí vai assustar, tá vendo? E na hora que morrer alguém, aí eles fecham, põe um estado de sítio, põe um estado aí e cerca tudo, e aí é contra a democracia, e põe um estado de exceção e pronto. O outro não tentou lá na Coreia do Sul, não foi preso? Então eu não vejo por esse lado, não. Tá vendo? Agora, um boicote, uma articulação que é mais difícil, eu acho que teria um efeito melhor. Tá certo. Ademir, eu quero agradecer, meu amigo, penhoradamente essa dispensa. Nós falamos aqui 40 minutos, né? E você rapidinho, tem o dom da palavra, rapidinho, né? Passou rápido. E eu espero você voltar em outra época, né? E a gente fazer aí um debate, chamar o Lecínio para a gente fazer um grande debate. E então, muito obrigado. A sua despedida, Ademir. Nelson, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade que você me dá, porque a gente precisa assim, de canais para expor as ideias, né? Até para tentar articular
uma melhor conduta, né? A gente tem sido assediado pelo um Estado meio ditador, né? Meio impositor. Então, que a gente tem um pouquinho de esclarecimento, a gente tenta transmitir isso até para o debate, né? Até para incentivar outras pessoas a procurar esses canais igual o seu e mostrar opinião, mostrar que nem todo mundo, né, admite as coisas como elas andam, né? Então você tem que ter um espaço para você mostrar sua opinião e tentar convencer um amigo ao lado a reagir de uma melhor maneira, porque quando a gente faz o bem para você, para sua família, para os filhos, você faz o bem para o futuro. Eu acho que o Brasil hoje está precisando, está carente de gente para esclarecer a população de tudo que acontece por detrás dos bastidores. A política hoje domina o país e impõe uma pauta que não é a pauta de interesse dos brasileiros. São interesses escusos por trás que está sacrificando todo mundo. Então, parabéns que você faz esse trabalho seu árduo, está sempre chamando alguém aqui para debater, esclarecer seu público aí, quem tiver mais interessado em ver o seu programa. Obrigado aí por mais uma vez dessa oportunidade. Bom, nós acabamos de entrevistar aqui o nosso amigo Ademir Francisco, bacharel em Direito, professor por formação, e tem uma grande vivência, uma grande experiência. Eu quero agradecer ao Ademir, quero agradecer àqueles que nos acompanharam até agora e vão nos acompanhar depois. Eu quero dizer que meu canal não é monetizado, né? A gente faz isso para como se desprender aquilo que está no coração, porque senão a gente morre infartado, né? E nós estamos no Kawaii, nós estamos no TikTok, estamos no Instagram, e vocês quiserem nos acompanhar, esse humilde trabalho que a gente faz, a gente vai estar sempre aqui dando espaço a todos. Muito obrigado, Ademir, saúde e muita paz para você e sua família. Você também, Nelson.